Vocês provavelmente devem ter visto uns vídeos sobre Iceberg, onde basicamente falam de fatos conhecidos, curiosidades obscuras e desconhecidas na internet, desde a superfície até o fundo do iceberg. Mas e se eu te contar que existe um iceberg que é bem mais bizarro e até curioso da comunidade de Gacha Live ou Club? Se bem que já existe, mas esse aqui é mais amplo e meio que atualizado. Inclusive, esse iceberg foi feito pelo Vini Catalentes, um canal que fala sobre curiosidades e fatos da comunidade Gacha. Bem, dito isso, vamos se aprofundar mais no iceberg da comunidade de Gacha Live /Club. Esses jogos de estúdios que a Lunimi fez, como Gacha Studio, são um dos jogos onde as pessoas podem criar suas próprias histórias e personagens também, e que inclusive eu já usava esses desde na época de 2018 e pandemia, para fazer minhas histórias, meus conteúdos e muito mais. Se bem que hoje em dia eu uso mods para fazer AOCs, como o Gacha Nebula. É claro que eles lançaram o Gacha Story, um novo jogo criado pela irmã do Luni e a equipe do Lunimi, mesmo que ninguém joga muito ou não gosta em algumas partes. Enfim, embora que a Lunimi demora meses ou anos para atualizar um jogo, já que o Luni demora muito para atualizar os seus jogos, e por falar nele, Lucas Lee, mais conhecido como Luni, foi um dos criadores e desenvolvedores da empresa Lunimi. Foi responsável por criar todos os jogos de Gacha como Gacha Live, Gacha Club, Gacha Studio, Gacha World e entre outros. A sua primeira aparição como um personagem veio de um jogo Jet Ace, de 2014, criado pela Sion Productions, o antigo Lunimi. Ele seguiu a sua carreira como um programador de jogos por volta de 2012 e que inclusive criou seu canal do YouTube em 2014, postando as suas animações. Mas atualmente parou de postar vídeo por um bom tempo. E um detalhe antes que eu esqueça, ele tem uma irmã chamada Charlotte May, /Charlotte Lee, e seu amigo de longa data, Ramonade. Por alguma razão, eu não achei o canal ou as redes sociais sobre o Ramonade, mas é só isso que eu achei nas informações com a ajuda dos shots do Vini, que será muito importante nesse vídeo. O Lunimi é uma das empresas que criaram todos os jogos que você já conhece, mas não é de agora que essa empresa existe. A Lunimi também era conhecida de Sion Productions no passado, na qual já criou jogos antigos como Cyanide, Flap Anime, Flap RPG e entre vários jogos que existiam em 2014/2015. Para alguns, eram jogos desconhecidos que ninguém ouvia falar sobre ou eram até esquecidos. Porém, infelizmente esses jogos não estão mais disponíveis da Google Play Store, apenas em Internet Archive ou em APK Puri. Não se sabe o motivo da exclusão dos jogos, e talvez nunca saberemos. O termo GachaTuber é uma junção de Gacha com YouTuber, onde os criadores de conteúdo criam histórias, minifilmes, séries e memes com Gacha Live, Gacha Club e Gacha Live 2. Óbvio que eles usam mods, é um detalhe que eu esqueci de falar. E além disso, existem muitos gachatubers que criam histórias bem feitas, ótimos vídeos e etc. Mas por outro lado, existem os tipos de gachatubers que mancham muito a comunidade gacha, com seus conteúdos sexualizados, adultos, fetichistas e problemáticos. A trend, A Filha Odiada, surgiu em 2018/2019, que conta uma história de uma filha sendo odiada pelos seus pais e que dá a volta por cima no final da história. Acho que você já deve ter visto as histórias assim na época da comunidade gacha. E tem variações nessa trend também, como A Filha Odiada que virou princesa, A Filha Odiada que depois virou rica, e entre vários conteúdos nesse tipo. Gacha Live Music Video ou Gacha Live Mini Movie é basicamente um dos tipos de vídeos que ficaram muito populares no passado, e até os dias de hoje existem vídeos como essas na comunidade gacha, alguns bem ruins e outros muito bem feitos. Gacha Live Music Video, em resumo, são vídeos clipes onde aparecem os personagens do gacha cantando músicas bem famosas e combinando com o vídeo. Já Gacha Live Mini Movie ou GLMM são histórias que contam uma narrativa, focando em mais personagens, as origens, cenas e etc. Esses dois dos formatos de vídeo eram tão famosos na época da comunidade de gacha, tornando assim muito memoráveis.
A menina mimada é mais uma das trends ou histórias que basicamente é uma garota mimada que sempre quer de tudo, mas que no fim se dá mal. Isso existe desde na comunidade gacha, porém a maioria das histórias são genéricas ou mal feitas, mas que pegava muitas visualizações na época, com certeza. Existem na comunidade gacha há muito tempo, onde existiam minifilmes dublados e até conhecidos. Esses são os canais de dublagem, ou como o Vini diz em seus shorts, gachatubers, onde os gachatubers pedem autorização do ator/autora que fez o minifilme para dublar os personagens, e isso ajuda no reconhecimento do gachatuber e crescer mais ainda. E os exemplos de gachatubers que são dubladores são Yasmin Reis, mais conhecida como Min Reis atualmente, Ana Stories e outros gachatubers dubladores. Porém, hoje em dia tem dublagem de minifilmes com títulos e thumbs sugestivas e até sexualizadas, por assim dizer, sendo mais um dos conteúdos que foram manchados por conta disso. Os minigames são os jogos que existem não só na Gacha Live, mas também em outros jogos do Lunime. Os exemplos de minigames são Duck and Dutch, onde você joga como Lune e o seu objetivo é desviar dos patos que tem a cara dele para ganhar mais pontos e diamantes. It's Math, um minigame que você tem que acertar as questões matemáticas e entre outros. Não vou ficar comentando muito sobre esses minigames, a não ser apenas mais um dos jogos para poder se divertir ou não ficar entediado. Uma das gachatubes mais conhecidas da comunidade gacha, além da Ana Stories, é a Yasmin Reis. Ela foi uma das dubladoras que o público mais acompanhava, além de eu também assistir os vídeos dela. Ela ficou muito famosa devido às suas dublagens de minifilmes, pelo seu talento e conteúdos bem engraçados. Hoje em dia ela está focando mais no seu canal atual, Min Reis, postando lives, ainda fazendo dublagem, só que não sendo de gacha, e ASMR, mas que deixam saudades das suas dublagens que ela fazia, com certeza fazem, e que com certeza deixou uma marca bem grande da comunidade gacha nos dias de hoje. A Mikaru é uma das gachatubes gringas que ficou conhecida por fazer hackers, por fazer ótimas animações e vídeos sobre gacha. Além de ela fazer trends de gacha que são bem feitas, o seu público gostava muito das suas animações e hacks que ela criava, tornando uma das poucas gachatubes gringas que criam conteúdo de gacha bem incrível e fantástico. Se bem que hoje em dia ela tá fazendo animações no seu canal, mas agora ela voltou no gacha após 2 anos. Assim como no YouTube existem os reacts, na comunidade gacha é a mesma coisa, só que com os personagens feitos no gacha, geralmente de personagens de franquias, jogos, desenhos animados e etc. No entanto, existem reacts que são bem problemáticos e até controversos na comunidade que piora a imagem do gacha. Quem viu o vídeo sobre NTR vai entender isso. Além de serem acusados de estar roubando o conteúdo dos youtubers ou séries, e também de ser um dos tipos de vídeos preguiçosos da comunidade gacha. Sendo que o irônico é a maioria dizer que os vídeos de gacha react são roubos ou preguiçosos. Mas pra ser sincero, os vídeos de reacts de youtubers e de gachatubers são na verdade 2 lados na mesma moeda. Pode até dizer que é um absurdo falando isso, mas quase exatamente o que acontece em ambos os 2 lados. Os tipos de batalha de canto são mais um dos tipos de formatos presentes da comunidade gacha por volta de 2018, onde basicamente 2 grupos de personagens cantam uma música que tem direitos autorais. Desde então, apareceram vários vídeos dessa mesma trend e gera muitas visualizações. Hoje em dia, você pode encontrar esses vídeos que fazem esse tipo de trend no YouTube. Vocês provavelmente já devem ter visto aqueles vídeos com a cabeça dos personagens de gacha em memes, assim como existe na comunidade de Undertale, que também tem o mesmo propósito, mas que para alguns é só um dos conteúdos mais preguiçosos e sem esforço, porque é só colocar uma cabeça do personagem em cima do vídeo e pronto. Enfim, isso também existia na época da comunidade de gacha. Existe um fangame de gacha no Roblox chamado Gacha Online, criado pelo gachatube Snowdust Dev, onde você pode criar seu personagem no Roblox e explorar mais o mundo aberto do Gacha Online, tipo Minecraft ou em outros jogos de mundo aberto. E ao mesmo tempo que você pode encontrar vários jogadores, você encontra aqueles com os vocês bem questionáveis e errados que não deveriam estar no jogo. Agora falando sobre a irmã do Lune, Charlotte May, ou apenas a Charlotte, é uma das personagens que aparece nos jogos do Lunime. Assim como o Lune, ela apareceu na primeira vez em Jet Ace, e a sua última aparição foi em Gacha Live 2,
se eu não estiver errado. Ela foi uma das pessoas que trabalharam para o Lunime, junto com seu irmão Lune. O mais engraçado é que ela é um animal de estimação do Gacha Studio, um dos primeiros jogos de estúdios do Lunime. Curioso, hein? As compilações de vídeos do TikTok do Gacha, ou como é conhecido na gringa, Gacha TikTok Compilations, são compilações de Gacha feitas por usuários com o intuito de compilar os vídeos mais famosos e bem feitos no TikTok. No entanto, existem problemas ao fazer esses vídeos, porque a maioria das compilações não possui os devidos créditos ou permissão do autor para postar no YouTube, considerando um plágio dos Gacha Talks que se dedicaram muito nos seus vídeos. E além de existir vídeos no TikTok que são bem questionáveis e duvidosos de Gacha, por assim dizer. Os mods feitos pela comunidade de Gacha são os mods que adicionam cabelos, prompts, objetos e muitas coisas novas, como no Gacha Club. Porém, o que mais tem mods na comunidade Gacha é o Gacha Club, onde adicionam mais itens, cenários e muito mais. Por exemplo, Gacha Nebula, que também era conhecido por Gacha Nox, mas devido à polêmica que eu explico futuramente, foi removido e substituído. A GachaTube Gachomania, que existia desde 2016 até os dias de hoje, é uma das poucas GachaTubes famosas que postam animações na comunidade Gacha, até os dias de hoje. Ela ficou conhecida por conta dos seus memes e animações com ótima qualidade e fluidez. O seu vídeo mais famoso do passado foi A Bonequinha Não Sabe Brincar, batendo 19 milhões de visualizações no seu canal. Nunca imaginaram que uma GachaTube com muito talento teria um dos vídeos mais assistidos do seu canal. A Ana Stories é uma GachaTube dubladora com mais de 2,59 milhões de inscritos que dubla minifilmes. Assim como a Yasmin Reis, ela ficou conhecida por dublar vários dos minifilmes e também séries do seu canal, tendo muitas visualizações na época e se tornando uma das GachaTube de dublagens mais conhecidas na comunidade Gacha, além da Yasmin. Hoje em dia, ela continua dublando os minifilmes e ganhando mais visualizações, com vários dos seus inscritos acompanhando e curtindo suas dublagens. A saga One The End é uma série que teve sua aparição no canal One The End, e no começo é só mais uma das animações normais, mas que com o tempo se tornou um jogo de terror que trata de depressão, se autodesviver e muitos tópicos sensíveis que eu não posso falar por aqui. Existe um jogo da Play Store disponível criado pela empresa Lunime que estava em pré-registro desde o anúncio do jogo. Alguns meses atrás, foi dito que o Lune estaria trabalhando no One The End, e também que estaria atualizando o Gacha Live 2, mas até então, sem nenhuma resposta ou algo novo. Existem canais que são focados em falar mal de Gacha, satirizar ou até mesmo desprezar. São os canais anti-Gacha, onde são vídeos apenas para falar mal do Gacha e criar um ragebait em GachaTubers ou pessoas que gostam de fazer Gacha e etc. Além de que eles existem desde que a comunidade Gacha começou a se tornar tóxica ou problemática. A série The Music Freaks, criada pela GachaTube Rose Close, onde narra a história de um personagem Jack, que basicamente tem um talento para cantar, mas que tem medo dos seus amigos descobrirem e julgarem. Porém, certo dia, a sua namorada Daisy chama para se juntar no clube de música em uma competição de banda. A história em todo fala sobre o Jack e seu clube de música que fala sobre amizades, romance e drama. O que mais chama a atenção é pela sua animação, pelos seus personagens bem carismáticos e com ótimo design, músicas e entre outros. O seu último episódio foi no episódio 12, parte 2, e que apesar desse último episódio da série musical de Gacha, ganhou até um spin-off, mas que ficou um bom tempo parado, sem nenhuma novidade sobre a série. Pois é, chegamos na parte que eu gostaria de falar e comentar sobre também. Apesar de eu já ter feito 2 vídeos sobre a comunidade de Gacha, além de que na época do Gacha Live, existem muitos vídeos tóxicos, adultos e problemáticos que não deveriam estar no YouTube. Inclusive, foi parar na televisão, o que ferrou ainda mais a imagem da comunidade de Gacha. E muita gente relatou que o Gacha Live vai ser removido, banido do Play Store por conta de uma reportagem meio sensacionalista. E por falar em relatos, eu irei chamar alguém que já passou por muita coisa da comunidade de Gacha e contar o seu relato. Chega mais, Kimi. É claro que eu chego. É pra eu chegar chegando ou já de um jeito bastante profissional? Olá, pessoal do canal do Suki. Prazer, sou eu, Kimi, e
eu venho falar alguns relatos que eu já passei na comunidade. E vamos lá. Gacha tóxico. Sobre a comunidade gacha tóxico, bem, se eu dissesse uma coisa, eu diria que eles são um pouco burrinhos, mas daria pra postar um conteúdo lá em outra plataforma. Se bem que, vamos lá, gacha tóxico, eu diria que é algo que eu tive uma baita experiência. Vamos começar por partes. Primeiro, como é que eu não gosto de gacha tóxico? Primeiro, eu até que não gosto por causa das experiências, tipo, pessoas associando o tipo de conteúdo criminoso e por aí vai, que os gacha tóxicos faz, se fez gente de inocente e associando a comunidade inteira. É um pouco difícil e complicado conviver, por causa que na época que eu usava o gacha, desde os meus 11 anos, quando eu conheci o gacha Studio, eu era bastante associado a esse tipo de pessoa e eu não sabia o porquê. Aí quando eu fui atrás eu entendi tudo. Ainda bem que a comunidade deu uma melhorada, mas depois, né, não melhorou tanto assim como antes, mas tá bom. As minhas experiências foram pessoas me acusando de coisas que eu não fiz, falando que eu era uma gacha tóxica e por aí vai. Se eu só tava tentando ser alguém comum, alguém de boa. É que nem tipo o pessoal me associando a, sei lá, o gacha hate e por aí vai. E cara, sendo bem honesta, eu sou bastante tranquila. Naquela época todo mundo achava que todo mundo da comunidade gacha era aquilo lá, uns bandos de criminoso e por aí vai. Cara, não. Hoje em dia ainda bem que isso parou, graças a Deus. Mas as minhas experiências sendo uma primeira gacha tuber que ainda tava crescendo, era bastante caótico, já que eu sofri muito hate, tipo, muito hate mesmo. Eu já até perdi amizades no meio desse bagulho todo e por aí vai. Eu não vou negar que era algo bastante peculiar, mas tá bom. Mas calma, que tudo isso que eu tô falando só é a pontinha do início, tá bom? Ainda tem muito mais. Enfim, muito obrigado pela sua participação, Kibi. Realmente, ainda é só o início do iceberg, até porque existem muitas coisas bem sombrios e bizarros que vocês possam imaginar, curiosidades e fatos que vocês nem sabiam que existia ou tem na comunidade gacha. E bem, eu já falei no lado tóxico da comunidade gacha, que infelizmente ainda tem por conta de certos conteúdos que eu irei falar mais pra frente. Vamos pro próximo. El Clan Gacha, ou Clan Gacha, é um dos canais espanhóis de gacha que fala sobre a comunidade gacha, dando opiniões sobre jogos, mods e muitas coisas, mas que também ficou conhecido por se envolver em polêmicas e controvérsias da equipe por trás. Hoje em dia o canal não faz vídeos faz 9 meses, e também que foram os criadores do site gachatubers.com, que eu irei falar no próximo vídeo. Voltando a falar sobre a gachatube chamada Rose Close, ela era uma das gachatubes que criou a série musical de gacha live chamada The Music Freaks, por ter uma animação bem feita, ótimas músicas e histórias. Seu canal conta com mais de 1 milhão de inscritos, tornando uma das gachatubers mais famosas da gringa. Mas por outro lado, ela se envolveu em polêmicas por conta de ter 16 anos na época que toda a controvérsia aconteceu. E isso deixou muitos inscritos bem tristes e decepcionados. Mas que tudo isso foi desmentido pela própria Rose Close e que ela era inocente. A Yellow é um canal de mais de 2 milhões de inscritos que faz vídeos de gacha há um tempo atrás, tendo muitas visualizações na época que fazia memes de gacha, conseguindo muita popularidade por conta da sua animação e talento, mas que também se envolveu em controvérsias por conta de sua opinião sobre uma personagem negra da Disney no live action, a Pequena Sereia, mas que fez um pedido de desculpas e não se vitimizou, por incrível que pareça. Hoje em dia ela tá fazendo animações, mas não feitas pelo gacha, mas ainda tem o público que acompanha e ama suas animações. O Gacha Awards, criado pela El Clan Gacha, é tipo uma premiação de um melhor filme, série e que ganha um Oscar. Só que em gacha existiu desde 2018 até em 2020, onde teria os gachatubes competindo no prêmio da melhor animação, melhor minifilme
série e muito mais. Desde então, Gacha Awards foi um evento no estilo Oscar para premiar o Gachatube que fez a melhor animação, design e etc. Gacha Logic, ou em tradução seria a lógica do gacha, é basicamente vídeos tirando sarro da lógica sem sentido ou clichê na comunidade gacha. Por exemplo, um bebê sabendo andar, falar e até mesmo palavrão, o que realmente não fazia nenhum sentido, além de existir misturas como anjo, demônio, lobo, dragão e qualquer animal ou criatura mística em específico, o que é realmente engraçado e até mesmo sem sentido. O Wise Fox é um gachatube conhecido por seus vídeos falando sobre mods de gacha, suas opiniões e entre coisas sobre a comunidade gacha. Além de que ele já se envolveu em algumas tretas no passado, mas ainda assim é um dos gachatubes que até hoje faz vídeos sobre a comunidade gacha. Bem, provavelmente vocês devem conhecer o Caramelo Melado na época que ele fazia vídeos sobre gacha e entre outras coisas, além de fazer animações que eram bem feitas, com seu canal de 149 mil inscritos antes de ser excluído. Infelizmente, esse canal não existe mais por conta do Caramelo não fazer mais gacha e focar mais sobre os assuntos no momento do seu novo canal, Caramelo Animations. Porém, dá pra encontrar os uploads dos seus vídeos excluídos na época que ele gravava gacha, e até hoje faz vídeos sobre os assuntos, suas opiniões em alguns trends e pessoas.